Queridos, eu ministrei essa palavra já 3 vezes ao longo desses 17 anos aqui no CCA. Eu ministrei a primeira vez em 2011, depois eu ministrei em 2014 e em 2020. A última vez que eu ministrei, nós estávamos em plena pandemia. Ministrei no domingo, dia 26 de abril de 2020, e no domingo seguinte, que já era maio de 2020, nós estávamos online naquela época. Então muitas pessoas nem congregavam conosco ainda, e talvez, naquele tempo online era bem complicado da gente se concentrar. Então algumas pessoas, depois que eu ministrei, falaram comigo: pastor, ministra de novo aquela palavra que você ministrou já algumas vezes, ela é tão importante, para nos ajudar a encontrar a vontade de Deus. Então hoje eu quero ministrar novamente, agora pela 4ª vez, como achar a vontade de Deus. 7 lâmpadas que precisam ser alinhadas em nossas vidas para que a gente possa ter certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Antes da palavra, eu tinha esquecido. Quero agradecer aqui todas as demonstrações de carinho, mensagens, ligações que eu recebi. Meu pai faleceu na madrugada da quinta-feira, da 4ª para a 5ª. Então, na quinta-feira de manhã e de tarde, nós tivemos o velório acontecendo aqui na igreja. Eu sei que muitas pessoas estavam trabalhando, foi horário comercial, então isso dificultou algumas pessoas, mas eu quero agradecer, você que orou por nós, todas as mensagens que eu recebi em WhatsApp, no Instagram, tantas ligações, muitas demonstrações de carinho. Realmente me senti muito acolhido e amado por vocês. E meu pai faleceu aos 92 anos de idade, e a nossa maior alegria é que na quarta-feira de tarde, um dia antes dele falecer, horas antes, na verdade, dele falecer, nós fomos lá, estávamos tentando home care ou interná-lo, e Cristiane ficou com a Abner, com a Adriel, uma amiga nossa da família, Giselda, estavam lá. Ele já estava bem assim, agitado, e Abner depois voltou com João Pedro e cantaram algumas canções, e meu pai pediu para ele orar por ele e disse que Jesus era o médico dos médicos, que Jesus poderia tocá-lo. Gente, eu nunca ouvi meu pai dizendo isso, nunca. 50 anos que eu tenho, eu nunca ouvi o meu pai pedindo uma oração. E esses dias ele pediu oração. Uma prima minha foi na segunda-feira, esteve lá com ele, ele também pediu oração. Ela confirmou que realmente ele estava entendendo. Ele disse: sim, eu estou entendendo, e confessou Jesus como Senhor e Salvador. E eu tenho a esperança de um dia encontrá-lo na glória. Então, assim, irmãos, é igual aquela música, que eu não gosto muito dela, mas é a verdade. Aquilo que parecia impossível aconteceu. Aos olhos humanos era impossível. Meu pai foi um homem assim, muito fechado para as coisas de Deus, para o Evangelho, para a Bíblia, conhecedor da Bíblia. Conhecia tudo da Bíblia, porque ele foi ensinado pela minha avó, que era uma mulher de Deus. Desde criança, ele foi educado na igreja, nos caminhos de Deus, mas na adolescência ele se afastou do Senhor, passou toda a adolescência, a vida adulta. Meu pai, ele casou com 40 anos de idade, porque ele era boêmio, gostava de festa, ele gostava de mulheres, das mulatas, como ele dizia, era só Cristo na vida dele. E assim, ele casou aos 40 anos de idade. Então meu pai casou já quase sendo meu avô, E ele ainda foi à igreja ali, nos primeiros anos de casado. Casou na igreja evangélica, mas foi apenas, digamos, uma estratégia para casar com a minha mãe. E depois ele disse, quando ela estava grávida de mim, ele disse a ela: nunca mais eu entro numa igreja evangélica. E daquele dia em diante, meu pai só entrava na igreja assim, 31 de dezembro,
quando era uma festa, um aniversário meu, alguma coisa especial, uma data muito especial. Mas depois que a minha mãe faleceu, eu vi meu pai mudando. O nascimento de Adriel quebrantou o coração dele. Ele se tornou um bom avô. Tudo que ele não fez comigo como filho, ele fez com Adriel e com Abner. Foi generoso. Ele nos abençoou muito também, a minha Cristiane, na construção da nossa casa. Nos presenteou, né, com um valor na época. E agora, a compra desse carro em 2015, ele também me presenteou. Eu vi Deus mudando, assim, meu pai foi mudando. Ele se tornou um homem mais acessível, falava mais. E, finalmente, essa semana, quando Cristiane foi lá com Abner, eles tiveram, né, a alegria de ver meu pai, né, repetindo a oração de entrega e confessando Jesus Cristo, né, como Senhor e Salvador. Então, as orações da minha mãe foram 32 anos, a minha mãe orando por ele. 32 anos. Até que ela faleceu em 2005. Mas do dia que ela casou com ele, em 1972, até 2005, a minha mãe orou pelo meu pai, para que ele voltasse. E aí juntou as orações da minha mãe com as orações da minha avó. E duas mulheres de joelho diante de Deus abala o inferno. E as orações, eu creio que foram respondidas. Elas morreram, não viram, mas se ele está com Jesus agora no céu, se reencontraram lá. E estão melhor do que nós, não é verdade? Então vamos lá, como achar a vontade de Deus? Essa palavra serve para a gente aplicar em todas as áreas da nossa vida. A gente sempre está com um desafio diante dos nossos olhos. Será que Deus quer? Será que é a vontade de Deus? Será que Deus tem isso para mim? E às vezes a gente fica em dúvida, fica numa encruzilhada. E é tão ruim quando nós estamos assim, em dúvida. A Bíblia diz que a dúvida, né, não procede de Deus. A dúvida, na verdade, é um momento de você parar. É igual a placa que tem nas estradas. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Você está em dúvida, para tudo. E vai buscar o Senhor. Não siga adiante em dúvida. Porque isso pode ser desastroso para a sua vida. Você toma uma decisão em dúvida, geralmente você vai se arrepender. Então, essa palavra, ela pode ser aplicada a todas as áreas da nossa vida. Mas antes, né, de nós começarmos realmente vendo aqui as luzes de navegação, daqui a pouco você vai entender isso, eu quero ler 1 Coríntios 1, 22. Dois tipos de pessoas, e a gente se encaixa em um desses dois tipos. 1 Coríntios 1, 22. Temos dois tipos de pessoas, temos dois extremos, e a gente deve evitar os extremos. Pois, enquanto os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Então nós temos aqui, de um lado, os judeus, de um outro lado, gregos. E Paulo está, na verdade, pegando esses dois grupos para falar de dois tipos de pessoas. Os judeus representam o lado místico, o lado subjetivo, o lado mais emocional. Baseiam suas opiniões, são pessoas que baseiam suas opiniões em experiências e em sentimentos. Geralmente pessoas como os judeus buscam sentimentos, experiências sobrenaturais, curas, milagres. Elas gostam do sobrenatural. Já os gregos representam o racionalismo. Vem o lado objetivo das coisas. São pessoas que buscam uma explicação para os porquês da vida. E se a gente for analisar, os dois estão certos, são bons. O perigo é quando a gente está num extremo ou no outro. E nós temos encontrado, irmãos, mais pessoas nos extremos do que no equilíbrio. Vocês sabem que a época que nós estamos vivendo, né? Quando eu preguei isso em 2020, eu fui assistir eu pregando, né, em 2020, e eu já estava falando de uma polarização na sociedade, e isso está só crescendo cada vez mais. Todo assunto temos opinião de um lado, do outro e embate. Todo assunto
acontece isso, né? Então, não só é na política que está acontecendo polarização, mas, por exemplo, você pega agora Israel e palestinos, pronto. Então, nós temos, né, gente do lado de Israel, gente do lado dos palestinos e começam a brigar entre si. Então, em qualquer área hoje, né, da sociedade, nós estamos vivendo extremos. É perigoso, irmãos, nós estarmos nos extremos. Nós vivemos em uma sociedade que, por um lado, tem pessoas muito materialistas, né? Materialistas é o que eu só creio no que eu toco, eu só creio no que eu pego, né? Eu só coloco confiança no material, no concreto. São pessoas que dependem do dinheiro, são pessoas que dependem de bens materiais para se sentirem seguras. Então, esse é um lado que nós chamamos de materialismo. Intelectual também, né? Tem pessoas que estão muito, muito focadas no lado intelectual. Como eu disse, quer explicação para tudo. E nem tudo tem explicação. Milagres não se explicam, por exemplo. Milagres se vivem, você aceita, você recebe o milagre. Por exemplo, pegando o caso do meu pai, né? Algumas pessoas podem dizer, poxa, o cara vive a vida toda longe de Deus, aí quando chega, horas antes de morrer, você está dizendo aí que ele fez uma oração de entrega, e que se realmente ele fez de coração, Jesus Cristo o aceitou, e agora ele está no céu. Como é isso? Então você vê que pelo lado humano, objetivo, é absurdo. É ou não é? Vamos pensar do lado objetivo. Alguém que viveu a vida toda longe de Deus, aí na última hora é salvo. O ladrão da cruz. Eu acho que essa foi a maior mensagem e a mais repetida que Cristiane pregou para o meu pai. Seu Manuel, o ladrão da cruz. Como que dizendo, o Senhor é como o ladrão da cruz, que no último momento confessou a sua confiança no Senhor. Então, do lado objetivo, não se explica isso. Intelectualmente, você não explica a graça de Deus. Deus salvar alguém que não merece. Alguém que virou as costas para Ele. Alguém que viveu uma vida toda errado. Um bandido que errou, que fez coisas horríveis. O ladrão da cruz. A gente sabe o que foi que aquele ladrão fez? A gente sabe qual foi o crime que ele cometeu? Não, mas ele cometeu algum crime. Talvez se a gente soubesse qual o crime que o ladrão cometeu, isso causaria até um escândalo maior em nós, não é? Porque a gente categoriza pecados, né? A gente diz que determinados pecados Deus perdoa, e parece que outros pecados Deus não perdoa. Então assim, irmãos, não tem explicação para algumas coisas. Então os que vivem no extremo grego quer explicação para tudo. São pessoas que estão concentradas, né, no que eu posso tocar. É o que Tomé disse: se eu não tocar, eu não creio. Se eu não tocar nas feridas, eu não creio. É uma pessoa mais racional. Porém, nós temos, por outro lado, pessoas místicas, pessoas que querem um contato com o mundo espiritual, experiências espirituais. Nós estamos vendo isso também hoje na nossa sociedade. Muita gente, né, falando de anjos, falando de visão, né, e de sonhos, né, e assim, não só cristãos. Nós temos um lado hoje muito místico na sociedade, de pessoas que querem contato com o sobrenatural. De vez em quando, lá nos meus rios, né, eu recebo algum conteúdo assim, de gente que está buscando coisas, experiências sobrenaturais. Como você explica, por exemplo, alguém que frequenta hoje a igreja luciferiana, no Rio Grande do Sul? A igreja luciferiana, uma igreja satanista. Como que explica isso? É alguém que está buscando um contato com o sobrenatural, da forma errada, enganada, mas está ali achando que está buscando o lado espiritual. Esses dias eu vi alguém
ministrando, né, para homens e mulheres, ministrando a libertação, não é, da Kundalini. Se você não sabe o que é Kundalini, né, é um demônio. A libertação da Kundalini é a força sexual que tem lá dentro, que precisa ser, né, aflorada. Gente, era uma sessão de endemoniamento. As pessoas ficavam endemoniadas, dizendo que era a Kundalini que estava sendo liberada, e elas estavam lá, gritando, se debatendo. O que é isso? Um lado místico. Por um lado, nós temos pessoas como os judeus, que pedem sinal, que querem o contato com o mundo espiritual. Se você entrar no extremo do mundo espiritual, se você entrar no extremo do subjetivo, você vai acabar em um misticismo exagerado e provavelmente em orientação falsa. Eu já vivi o misticismo exagerado, certo? Quando eu era adolescente, nós tínhamos um grupo de oração e a gente caiu no misticismo exagerado. Como era? A gente começava a orar, a gente dizia: olha, gente, é o seguinte, se a gente se arrepiar do lado direito, é de Deus. Vamos orar por um assunto. É sério, parece brincadeira, mas eu vivi isso. Vamos orar por um assunto. Se a gente se arrepiar do lado direito, é de Deus, né? Porque a gente tinha que a direita é de Deus e a esquerda é do cão, né? Nada a ver com política, viu? Nada a ver com política. Aí dizia: se a gente se arrepiar do lado esquerdo, é do diabo. A gente começava a orar. Aí teve uma vez que eu me arrepiei dos dois lados. E agora? É de Deus ou do diabo? Veja, um misticismo exagerado. A gente pode estar no culto, sentir a presença de Deus e se arrepiar, pode ou não? Pode, já aconteceu isso comigo. Mas imagine você guiar a sua vida com base em arrepio. Parece absurdo, mas eu já estive nesse lugar de misticismo exagerado. Então, pode haver ali falso engano, orientação falsa, pode estar ali misturado e o diabo pode se aproveitar para enganar. Também você pode viver no extremo do objetivo, no extremo do intelectual, e você pode murchar e secar. Nós temos muitos cristãos, bons cristãos, mas que negam o sobrenatural. Eles negam que hoje tenha dons espirituais, que tenha curas. Eles negam que milagres aconteçam hoje. Tem uma ala de cristãos que simplesmente diz o seguinte: os dons foram até a época dos apóstolos. Os dons, eles só serviram aquela época ali e chamam o cessacionismo, né? Os dons cessaram. Então é um extremo que a pessoa acaba murchando, secando, porque não está em equilíbrio. Então nós temos, irmãos, que equilibrar. Nós precisamos, né, ter essa busca pelo sobrenatural, como os judeus que pedem um sinal, mas nós precisamos equilibrar com o objetivo, que é a Escritura. Daqui a pouco você vai entender, né, que nós temos luzes que são subjetivas, mas nós temos a palavra de Deus que é objetiva. Então nós não podemos estar nem no extremo nem no outro, mas podemos buscar a direção de Deus usando o intelecto, o raciocínio, explicações, mas ao mesmo tempo nós temos que estar abertos ao sobrenatural, que não vai ter explicação, a verdade é essa. Uma coisa sobrenatural não se explica. Então, queridos, nós precisamos, como igreja, né, e a gente deseja que o CCA seja uma igreja equilibrada, amém? Que nós possamos tanto buscar o sobrenatural, os milagres, os dons,
as experiências sobrenaturais, mas também nós queremos ser uma igreja equilibrada na busca pela palavra, né, pelo lado, né, que há respostas. Claro que nem tudo tem respostas, mas aquilo que tem, a gente busca. Né? A teologia está aí para ser estudada, a Bíblia está para ser estudada. A gente não precisa ter medo de estudar a Bíblia. Porque tem pessoas, não, se eu estudar a Bíblia, né, pode ser que eu encontre alguma coisa. Não, nós não temos que ter medo. A Bíblia, ela mesma se sustenta. A Bíblia mesma é um livro infalível. Deus, Ele não precisa de ninguém defendendo Ele, porque Ele é Deus. Nós precisamos estudar para o nosso bem, para o nosso benefício. Então, a fim de entendermos claramente a vontade de Deus, nós precisamos conhecer os dois lados, o racional e o místico. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14. Não está aí na tela, mas abra aí sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10. Diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Se na época de Paulo isso já era verdade, imagine hoje. Há, pois, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Muitas vozes, irmãos. Vozes que estão bombardeando muitas vezes a nossa mente, nossas emoções. Cada uma tem um significado próprio. É isso que Paulo está dizendo aí. Então, nós temos que ter esse cuidado até naquilo que a gente assiste no YouTube. Que tipo de conteúdo você está acessando? Que tipo de pregação? Nem todo pregador é bíblico. Tem muita coisa aí, muitas vozes, muita informação. Usando aqui a analogia com o tempo de Eliseu, a morte na panela. Tem muito veneno. Se você não leu essa passagem, diz que foram fazer um cozinhado e alguém foi no campo e colheu umas plantas, achando que eram plantas boas para se cozinhar e comer, mas eram venenosas. E a pessoa fez um cozido ali com as ervas venenosas e foram comer. E na hora que começaram a comer, alguém gritou: a morte na panela. E eles todos iam morrer, envenenados. Eliseu pede um pouquinho de farinha e joga dentro da panela, e um milagre aconteceu, a comida ficou boa para se comer. Essa farinha que Eliseu joga na panela é a palavra de Deus, o trigo da palavra. Então, cuidado com o que você está ouvindo. Tanto de música, nem toda música gospel é bíblica. Nem toda música, nem toda letra é bíblica. Nós estamos vivendo uma época de muita informação e muita mistura. Nem toda mensagem é bíblica. Então, hoje há muitas vozes. Paulo está dizendo isso, e ele disse isso há 2000 anos atrás. E nós? O que é que a gente diria hoje? Então, é importante você saber o que vem de Deus e o que não vem. O que é que deve ser aceito, o que deve ser rejeitado. E para isso a gente precisa de sabedoria. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Nós precisamos pedir sabedoria. Sempre. Senhor, me traz amadurecimento, me traz esclarecimento. Nós não podemos ser como crianças. Uma criança, ela é agitada de um lado para o outro. Uma criança, você oferece uma bala, um pirulito, um algodão doce, ela troca na hora por um prato de feijão e arroz. Eu era proibido de comer doce depois das 10 da manhã. Eu não comia nada doce antes do almoço. Por quê? Porque a sabedoria da minha mãe dizia o seguinte: se comer coisa doce, vai elevar a glicose. Ela não sabia disso, né? O processo, mas
A explicação é essa. Você come algo doce, tem uma sensação de saciedade, porque a glicose aumentou, mas na verdade foi carboidratos, foi calorias vazias, né? Estou com uma nutricionista aqui, estou tendo até cuidado no que eu estou falando, né? Mas o que é uma caloria vazia? Não tem vitamina, não tem sais minerais, não tem proteínas, só elevou o nível de glicose. Quantas pessoas estão assim espiritualmente? Estão se alimentando de coisas vazias. De vez em quando a gente pode comer um algodão doce, né? Sábado que vem, aqui, dia 12, as crianças no algodão doce. Mas é isso que alimenta uma criança? Não. Então, nós temos que ter cuidado naquilo que nós estamos nos alimentando, irmãos. Que tipo de dieta nós temos espiritualmente falando? Então, Paulo diz que há muitas vozes. Então, nós temos que pedir sabedoria. Nós temos que amadurecer. Nós não podemos ser como meninos, como Paulo disse, levados de um lado para o outro, ao redor de todo o vento de doutrina. Todo ensinamento a pessoa corre atrás. Toda novidade a pessoa corre atrás. Nós já conhecemos, eu e Cristiane, nós já conhecemos líderes assim. Que toda novidade, de 3 em 3 meses tinha uma novidade. Tinha uma coisa nova. Tinha uma moda. A gente não pode viver assim, queridos. É claro que o Espírito Santo se renova, Deus traz novas coisas para a igreja. É verdade tudo isso. A gente não pode se fechar no passado. Nós não podemos ser como um museu que vive apenas das experiências do passado. Porém, a gente tem que equilibrar. Porque muitas pessoas, por falta de maturidade, estão sendo jogadas de um lado para o outro e não vão permanecer. Vão desistir. Elas vão acabar sendo decepcionadas. Então, avalie aí a sua vida. E o que é que Jesus, equilibra? Vamos lá para Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Olha como Jesus equilibra isso. Errais não conhecendo as Escrituras. Então, de um lado, nós temos a palavra. E eu coloquei entre parênteses aí, esse acréscimo aí é meu, tá? Entre parênteses. O lado objetivo. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O lado subjetivo. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, há um equilíbrio entre judeus e gregos. Os judeus seria o lado do poder de Deus, o sobrenatural, o místico, os milagres. Os gregos representam a sabedoria. E aqui seria o que Jesus está declarando, as Escrituras. Escrituras é esse livro aqui. A preciosidade que nós temos em nossas mãos. Da palavra de Deus disponível para nós. Então Jesus está dizendo, olha, você tem que conhecer as Escrituras e você tem que conhecer o poder de Deus. Amém? Então, como eu falei, eu fui gerado em um meio que a gente buscava muito poder. Mas às vezes a gente não estava embasado nas Escrituras. Mas eu tinha pessoas conhecidas de outras igrejas que só queriam as Escrituras, só a Bíblia. E hoje eu estou aqui desafiando o CCA mais uma vez com essa mensagem para que a gente equilibre. Temos que ser uma igreja que busca o poder e se embasa nas Escrituras. Se embasa nas Escrituras e busca o sobrenatural. Amém? Essas duas coisas em equilíbrio vai, queridos, trazer muitos frutos na nossa vida. Se conhecermos, coloca aí o próximo, as Escrituras e o poder de Deus, iremos amadurecer. Não seremos mais crianças. Nós vamos crescer, irmãos. Se alguém vier com algum ensino falso, a gente já vai dizer, não, isso não está na Bíblia. Se alguém vier com uma experiência sobrenatural falsa, a gente vai dizer, não, isso não está na Bíblia. Então, é necessário esse equilíbrio. Agora, falando sobre luzes na navegação, vamos avançar um pouco mais. Deus nos dá algumas luzes para a gente navegar. Eu vou usar aqui tanto um barco se aproximando do porto,
quanto um avião prestes a pousar. Então esse primeiro slide aí é um farol brilhando na escuridão. Um farol. Nós assistimos um filme há uns dias atrás que é fantástico o filme. É uma mulher que atravessa o Canal da Mancha a nado. A primeira mulher a atravessar a nado o Canal da Mancha. Ela sai da França e vai nadando até a Inglaterra. Só que quando ela chega a 8 quilômetros da Inglaterra, ela já tinha nadado dezenas de quilômetros. Era de noite e tinha um barco ao lado dela, guiando, né? Às vezes dando alimentação. Ela não parava, ela não saía da água. Ficava dentro da água aí, tomava água, se alimentava. Mas aí chegou num ponto que o barco não podia mais ir junto com ela, porque estava navegando em áreas de bancos de areia. E o barco poderia naufragar. Eu ia dizer atolar, mas não é atolar. Encalhar. Encalhar. Essa é uma palavra que as mulheres não gostam, né? Encalhar. E aí comunicam a ela: olha, você vai ter que ir sozinha. Nós vamos ter que dar a volta e te aguardar lá no porto, onde você vai chegar, mas a gente não vai poder te acompanhar. E de noite. Qual é o nome do filme, Cristiano? A gente é ruim para nome de filme. Misericórdia. Procura aí, porque eu quero indicar para você assistir. Vale a pena. Tem as nadadoras. As nadadoras, inclusive, muito relacionada ao assunto de Mavi, né? São meninas sírias que fugiram da Síria, né? E foram para a Alemanha. E lá elas foram refugiadas sírias. E elas já eram nadadoras na Síria. E aí, uma delas se tornou atleta olímpica. Veio aqui para o Rio em 2016. A Jovem e o Mar. Muito bem. Esse outro que eu estou falando é A Jovem e o Mar. É esse mesmo. Bom, o barco não acompanha mais ela e ela está nadando. De noite, não tinha estrelas. E aí, ela estava perdida no meio do mar. Para qualquer direção que ela fosse, ela poderia morrer exausta de tanto nadar e não chegar em lugar nenhum. Sabe o que fizeram? Eu dou spoiler. Mas é porque tem a ver com a palavra. Eu vou dar spoiler, desculpa, mas vale a pena assistir. E aí, naquela época só tinha um rádio. E a notícia no rádio é que ela estava perdida no meio do mar à noite. Os moradores da costa vão para a beira da praia, num penhasco, e acendem fogueiras na beira-mar. E aí ela está lá desesperada, pensando que ia morrer, e quando ela levanta os olhos, lá longe, tem uma faixa de luz, luzinhas brilhando. E aí ela sabia que tinha que nadar naquela direção, porque ali tinha terra firme. Então, desculpa o spoiler, mas assista A Jovem e o Mar, e tem a ver com isso aqui. Ela nadou na direção certa, por quê? Porque ela viu a luz. Então Deus, Ele nos ajuda, irmãos, na nossa navegação. A vida é perigosa. Diga, a vida é perigosa. Olhe para o seu irmão e diga, Satanás. Não, estou brincando. Olhe para o seu irmão e diga, a vida é perigosa. Ou seja, a gente pode encontrar no nosso percurso obstáculos. Um navio pode encontrar bancos de areia. Um navio pode encontrar outro navio naufragado, rochas. Por que que ele precisa do farol brilhando? Porque o farol brilhando está dizendo, a direção é aqui. A direção é aqui. E o timoneiro, que é o que está conduzindo o barco, o capitão que está ali no leme do barco, dependendo do porto, ele vai enxergar várias lâmpadas se acendendo. E essas lâmpadas, elas estão todas desalinhadas. Então ele sabe que está na direção errada.
Mas quando as lâmpadas começam a se alinhar e se torna uma só lâmpada, na verdade todas se alinham e parece só ser uma, ele sabe, aqui tem um corredor, aqui tem um canal, a verdade, a palavra é essa, aqui tem um canal por onde eu posso entrar e chegar até o porto, porque as lâmpadas se alinharam. Estão entendendo? Assim é na nossa vida. Nós estamos navegando na vida. Hoje nós estamos navegando. Todo mundo aqui está navegando. Quer você queira ou não. Pastor, eu estou navegando, mas eu acho que eu estou à deriva. Eu estou boiando, sem saber para onde vou. Mas você está navegando. Certo? Um barco à deriva, ele vai ser levado pelas correntes marinhas, para qualquer lugar. Mas está navegando. Todos nós estamos navegando. E a vida, ela é perigosa. Na vida nós encontraremos obstáculos. A gente não queria isso. A gente queria uma vida mais confortável. A verdade é essa. Nós gostamos de conforto, nós gostamos de segurança. Mas, desde a queda, há perigos. Por isso nós precisamos das lâmpadas na navegação. Coloca agora a outra ilustração, a do avião. Essa eu gosto, porque eu amo avião, gente. Desde criança eu amo avião. Eu queria ser piloto de avião. Depois eu queria ser astronauta. Eu lembro quando eu viajei de avião a primeira vez. Fiquei muito emocionado. E minha mãe conseguiu que eu fosse na cabine, lá na cabine do avião. Ver lá os instrumentos. Eu fiz isso com a Abner, quando a gente estava indo para Santarém também. Levei ele lá na cabine do avião, é lindo demais. E uma vez eu consegui, hoje não consegue mais, Depois dos atentados, as Torres Gêmeas, é proibido qualquer pessoa ter acesso, à cabine do piloto. Mas antes podia. E num voo de São Luís para Brasília, eu bati na porta e o piloto abriu. E eu disse, eu queria ver o avião voando, porque eu já tinha visto a cabine, mas o avião em solo. Eu queria ver o avião voando. Qual a visão que vocês têm daqui de cima? Ele disse, venha, olhe. E tinha o para-brisa assim do avião. A gente estava se aproximando de Brasília. Que coisa linda, gente. Você a milhares de metros de altura e vendo as luzes da cidade se aproximando. Mas aqui são as luzes da pista de pouso. Então o avião ele vai se aproximando para pousar. Primeira coisa que ele vai procurar é o sinal do rádio farol. O rádio farol vai indicar a posição do aeroporto. Claro que os aviões hoje navegam por instrumentos, Coloca lá as coordenadas, longitude, latitude, e o avião praticamente vai sozinho. Certo? Mas, às vezes, o piloto, se for de um avião pequeno, e eu já viajei de monomotor, é completamente diferente a experiência. Você viajar de um monomotor para você viajar de um avião grande. Eu vim de Recife para Garanhuns no monomotor. Dá medo. E nessa época, o piloto era um senhorzinho, o dono do avião estava junto, e o piloto era um senhor. E aí ele dizia ao dono do avião, e agora, eu faço o quê? Aí o dono, deixa eu pegar o manual aqui para ler. E eu estava com o pastor Iremar e o pastor Edson Dantas, porque tinha tido um acidente aqui em Garanhuns, tinha morrido algumas pessoas, a gente veio de São Luís para Recife, e de Fortaleza para Recife, e de Recife para cá a gente veio de monomotor. E o piloto lá, deixa eu olhar aqui no manual, qual é o botão que eu aperto? É uma outra experiência. E aí, quando que ele sabe que pode pousar? Quando as luzes estão alinhadas. A pista ela é toda iluminada. Na cabeceira da pista tem essa faixa aqui, que tem uma seta, inclusive. Então o avião vai se aproximando e quando ele vê todas as lâmpadas enfileiradas,
Ele sabe que pode pousar seguro. Então, trazendo isso para nós, na navegação da nossa vida diária, nas decisões que nós temos que tomar. Claro que eu estou falando de decisões importantes, irmãos. Não é se você vai vestir bolinha ou listra, né? Eu visto bolinha ou listra. Espírito Santo, alinha as luzes para saber. Não estou falando de decisões, né, corriqueiras. Eu como pão doce ou pão francês hoje, Senhor? Ele vai dizer, nenhum dos dois. Eu amo pão, gente. Olha, tá difícil. Viu, nutricionista? Tá difícil. Porque eu amo pão. Quem está comigo aqui? Jesus é o pão da vida. Meu Deus. Então, assim, não são decisões cotidianas. Tem decisões que nós temos a liberdade, nós temos o livre-arbítrio. Vocês entendem? Mas tem decisões que são decisões. Eu vou ou não vou para a Alemanha? É diferente de eu como ou não como pão francês hoje. É diferente. Com quem eu vou casar? Que curso eu vou fazer? Eu mudo ou não mudo de cidade? Eu saio ou não saio dessa igreja? Quantas pessoas não perguntam ao Senhor e fazem da sua própria vontade, da sua decisão, porque chateou com alguém? Gente, você vai se chatear em todo canto. Em todo lugar você vai encontrar falhas e defeitos. Mudar de cidade. Poxa, quantas cidades boas não existem no mundo? Hoje, se eu pudesse morar na Alemanha, uau! Primeiro mundo, tudo funciona, autoestradas maravilhosas, um país rico, mas não é isso que vai me fazer sair de Garanhuns para a Alemanha. Já como a via é diferente. Por que ela vai? Então vejam, há decisões que são cotidianas, corriqueiras, e há decisões que pesam em nossas vidas. Que um erro pode fazer você perder, se não a vida toda, mas você pode perder boa parte da sua vida. Até que você dê a volta e chegue de novo onde você estava. Em 2019 aconteceu isso comigo, dirigindo. Nós tínhamos ido para uma conferência no Rio de Janeiro e éramos os 6 pastores, né? Os 3 casais. E alugamos um carro no Rio. E aí ninguém queria dirigir no Rio e eu disse, não, então eu vou ter que dirigir, né? E aí a gente ficou se locomovendo lá dentro de carro, foi muito legal. Conhecemos vários lugares e tínhamos que entregar o carro no domingo de manhãzinha, bem cedo. Acordamos 4h30 da manhã e aí eu cronometrei tudo. Olha, nós vamos gastar tanto tempo daqui para o aeroporto Santos Dumont. Deixo vocês no aeroporto, vocês vão lá fazendo check-in, despachando bagagem. Eu vou voltar com o carro para entregar no Galeão, que eu não sei que loucura foi essa que deu na minha cabeça, que eu aluguei o carro no Galeão, e volto do Galeão para o Santos Dumont. Ou seja, não tinha margem para erro. Era tudo muito certinho, porque o voo era 7 da manhã. Botei no Waze, né, saímos do hotel, botei no Waze e vamos. Tranquilo. Chegou um determinado momento, isso era umas 5 e pouco da manhã. A gente já estava quase perto do Santos Dumont. E aí, queridos, eu não vi que o Waze estava me mandando, era muito sutil, que era uma bifurcação. E eu não segui aquela bifurcação. E na hora que eu passei, eu disse, errei. Só que quando eu disse errei, me levou para um contorno. E eu estava onde agora? Em cima da ponte Rio-Niterói, que não tem retorno. Não tinha como voltar. Para quem não sabe, a ponte Rio-Niterói é só 11 quilômetros. Ou seja, 11 de ida, 11 de volta. E a hora passando. Ou seja, foi um erro fatal. Todos nós íamos perder o voo.
Veja o prejuízo. Já estava tudo certo em São Paulo, o horário que a gente ia chegar, a hospedagem em São Paulo, tudo. Ia ser uma catástrofe. Aí naquela hora que você apela com todas as suas forças para Deus, clama por misericórdia, eu digo, Espírito Santo, era 60 km por hora em cima da ponte, radar o trajeto todo, então não tinha nem como acelerar. E aí minha copiloto, né? Cristiane sempre é copiloto comigo, né? Ó o carro! Tá vendo ali o motorista? Algum homem aqui passa por essa experiência? Um dia desse eu fazendo medo da Cristiane, de vez em quando eu contava uma história a ela, né? Eu estou contando muita história hoje. Então vamos voltar para a Bíblia. Vamos dizer a Cristiane, teve uma mulher doida, que ela puxou o travão, de tão agoniada que ela ficou, o carro capotou. Tu fica calma, mas nesse dia, Cristiane, tu vai ser minha copiloto, tu vai olhando aqui no Waze, tudo, distância, porque eu não posso errar. Se eu errar uma segunda vez, acabou. E deu certo. Eu fui até Niterói, não errei, voltei, deixei eles no aeroporto, fui entregar o carro. E quando eu cheguei de volta, peguei um Uber haitiano. Eu digo, meu amigo, você sabe o que é ter 15 minutos para chegar no aeroporto? Ele disse, é quase impossível. Eu digo, mas eu creio num Deus do impossível. Deus vai abrir nossos caminhos. Irmãos, eu cheguei, estava fechando o portão de embarque. E eu entrei e consegui. Mas assim, um erro seria... O primeiro já foi terrível, mas um segundo erro não teria mais chances. Na vida é assim. Tem erros que a gente tem uma chance. Tem erros que não dá. Não tem como. É uma decisão muito importante. Imagina se eu tivesse casado com uma outra mulher que não fosse Cristiane. Eu não teria Abner, eu não teria Adriel, provavelmente eu não teria vocês. Eu não teria a coisa mais importante, que é ter casado com a pessoa que Deus escolheu, de ter constituído uma família com ela, de ter vivido, estar vivendo tudo que nós estamos vivendo. Veja, uma decisão poderia ser completamente diferente. E Cristiane sabe, né? Isso já está resolvido no coração dela, mas eu me apaixonei por uma cristiana. A diferença de um A para um E. Não, nessa época eu estava na Bolívia, a gente não estava mais, tinha acabado o namoro. Mas um A para um E. Será que faria diferença? Com certeza. Porque Cristiane, eu creio que foi a pessoa que Deus escolheu para que eu casasse. Certo? Então, eu sei que tem pessoas que não vão por esse lado, tá? Eu respeito, não concordo, mas respeito. Não, pastor, eu posso casar com qualquer pessoa, desde que seja crente. Tudo bem. Se você quer viver essa experiência assim, viva. No meu caso, eu e Cristiane fomos realmente buscar de Deus. É, Senhor, é o que tu queres, é o que tu tens. Porque seria muito diferente a nossa história. Ela era apaixonada por um rapaz... Era um amor platônico, que ela diz, né? Ela era apaixonada por ele, mas ele nem sabia que ela existia. Imagina que um dia ela casasse com esse rapaz. Um dia desse ela encontrou ele. Dente podre. Careca. Barrigudo. Fumante. Olha aí. Careca tira. Carecas não se ofendam, tá? Barrigudo eu sou também, mas pelo menos tenho os dentes podres, sou homem de Deus. Mas assim, é uma decisão. Eu estou usando em tom de brincadeira, mas é algo muito sério. Uma decisão pode ser catastrófica. E não dá tempo de você reverter. Então não arrisque.
Minha palavra para você é essa: não arrisque. E terminamos aqui a primeira parte, nas luzes da navegação, tá bom? Então, nós não podemos estar nem no extremo, nem no outro. Nós não podemos nem ser só como os judeus que pedem sinal, nem só como os gregos que pedem sabedoria. Nós temos que ter o equilíbrio. Nós temos que ter a palavra e o poder de Deus, como Jesus nos ensinou em Mateus 22. As duas coisas andando juntas. Agora, nós precisamos das luzes de Deus. Toda decisão que você vai tomar, que é importante, faça isso. Fique em pé. Faça isso. Toda decisão importante. É importante para você, é importante para Deus. Não tome nenhuma decisão debaixo de pressão. A seguir, nas outras partes, vocês vão entender isso. Tem que ser agora, tem que ser com pressa. Tudo que é com pressa, alguma coisa está errado, né? É igual algumas pessoas que compram no impulso. Eu mesmo não gosto de comprar nada no impulso, nada. Mas, às vezes a gente compra debaixo da pressão. Eu gosto de fazer pesquisa, né? Eu gosto de pensar. Eu preciso realmente comprar isso? É o melhor preço? Eu já pesquisei o suficiente? Porque é assim, gente, depois que eu compro, acabou. Eu não fico, né? Eu conheço pessoas que compram, aí depois quando descobrem um preço mais barato, eita, para que eu comprei? Hein? Não, faça antes, faz a pesquisa antes, tenha certeza, tenha segurança. Mas no momento que você decidir, decidiu. Então a vida é assim. Não faça nada debaixo de pressão, por necessidade. Não, queridos. Se você esperou até agora, por que não pode esperar mais um dia, uma semana, um mês? Né? É aquele casal que briga a vida toda e liga para o pastor, 3 da manhã. Pastor, o senhor tem que vir agora, senão o nosso casamento se acaba. Aí o pastor, seu casamento já se acabou. Você pode esperar até 8 da manhã. Por quê? Porque você está esperando há 20 anos. Que diferença vai fazer de 3 da manhã para 8 da manhã? Entende? Às vezes a gente quer as coisas de forma urgente, debaixo da pressão. Mas é por quê? Porque não houve planejamento. Não houve um tempo de busca. Não houve um tempo da gente parar para perguntar ao Senhor. Então esse é o meu conselho para você. Quem sabe alguém aqui está debaixo de pressão para decidir uma coisa, para comprar, para vender, para mudar, para isso, para aquilo. Não decida debaixo de pressão. Não decida. Eu ouvi uma palavra de um homem de Deus. Por que eu nunca tinha prestado atenção nisso. Por que Deus deu a Abraão 3 dias caminhando até Moriá? Porque Deus pediu a Isaac. Abraão foi com o menino, com o fogo, com a madeira, com o cutelo. Deixou os servos e disse: eu vou ali. 3 dias ele foi. E essa palavra eu nunca me esqueço desse pastor. Ele disse: sabe por quê? Porque 3 dias era tempo suficiente para Abraão pensar, refletir e fazer uma coisa consciente para não se arrepender. E quando Abraão chegou lá, estava decidido: Isaac será sacrificado. Ou seja, era uma decisão muito importante. Então ele precisava de tempo para pensar. Amém, irmãos? Estão comigo aqui? Não faça nada sem uma direção de Deus, sem ouvir a voz de Deus. Nada, nenhuma decisão importante na tua vida não vale a pena, porque você vai sofrer. Você vai pagar um preço às vezes muito alto. Às vezes é prejuízo financeiro, mas às vezes é mais do que prejuízo financeiro. É perda de tempo. E tempo vale mais do que dinheiro, irmãos. E às vezes é mais prejuízo ainda espiritual. Prejuízo espiritual. Então feche seus olhos. E agora pensa aí, fala com Deus. Você aí, Deus. Pergunta a Ele: Senhor, as decisões da minha vida estão sendo feitas, Deus, de forma responsável na Tua presença? Porque eu sou filho, eu sou filha.
Eu tenho o Espírito Santo. Eu sou a habitação de Deus. As decisões que eu estou tomando, Senhor, decisões importantes, decisões grandes, estão sendo feitas na Tua presença. As luzes estão se alinhando, Senhor. Diga, Senhor, não me deixe ser guiado por minhas emoções, pelas circunstâncias, pela pressão, pela exigência, por ameaças. Não. Eu quero ser consciente em minhas decisões. Eu quero ser muito responsável em minhas decisões. Eu creio no sobrenatural, eu creio nos milagres, nos sinais sobrenaturais, mas eu também creio na Tua palavra. Eu não quero errar desprezando a palavra. Eu não quero errar desprezando o sobrenatural. Eu quero a palavra e o poder de Deus.